Pessoal, no próximo dia 10 de maio, sábado, nós teremos a edição de 2025 do Backlash, o Backlash, pessoal. Pois é. E esse ano nós podemos dizer que o card está bem assim, como é que eu posso dizer, gerando pouca expectativa? Acho que sim, porque pouca gente se sente de fato empolgado com esse PLE. Eu vou comentar a respeito do que eu acho que vai acontecer, porque já tem 5 combates anunciados, acredito que não vai ter mais do que isso. Os PLEs menores da WWE agora estão tendo apenas essa quantidade de lutas mesmo. Então, vamos lá, eu acho que esse vídeo não vai ficar longo não, tá? Vamos começar por aquilo que eu tenho muita curiosidade e vontade de assistir. Mais vontade até do que curiosidade. Que é o Fatal 4-Way Match pelo título dos Estados Unidos. O campeão Jacob Fatu vai defender o seu título contra Damian Priest, Drew McIntyre e LA Knight. Eu disse que tenho mais vontade do que curiosidade, porque eu acho muito difícil que o resultado seja diferente do que o Jacob Fatu retendo. Eu acredito que a rivalidade do Jacob Fatu com o Solo Sikoa que vai acontecer, como não tem o Olafala, já que o Olafala tá com o Roman Reigns, vai ser em volta do título americano. E ao invés de repetir Damian Priest contra Drew McIntyre, por exemplo, e o próprio LA Knight contra Jacob Fatu no one-on-one match, eles tomaram a sábia decisão de juntar esses 4 nomes, e isso vai render um combate muito bom. Eu acho muito difícil a luta não ser boa, porque o Jacob Fatu, o Drew McIntyre são muito bons, o LA Knight mostrou trabalhar muito bem com o Fatu, e o Priest, na verdade eu falei do Priest, os 4 nomes, pessoal, os 4 que estão aí, eles sabem lutar. Tá? Então vai ser um combate bem divertido. Os combates múltiplos geralmente não me chamam muito a atenção. Eu gosto de ver quem vai ganhar de quem, um contra um. Mas nesse caso eu acredito que nós possamos ter o melhor combate da noite. E como eu disse, a vitória vai sorrir para o Jacob Fatu. E aí nós temos um outro combate de mid-card, né, por um outro título também de mid-card, que é o campeão Dominic Mysterio defendendo seu título contra Penta. Seria um combate até mais interessante se ele já não tivesse acontecido em televisão. Ele aconteceu antes da WrestleMania, quando não tinha o título intercontinental envolvido, o Penta ganhou. E ele aconteceu depois da WrestleMania, quando o Dominic já era o campeão intercontinental. O combate aconteceu pelo título e deu Dominic Mysterio. Então, eu acho que o fato dele já ter acontecido algumas vezes diminui um pouco o hype pra ele. Mas eu não acredito que nós possamos ter algum resultado diferente além da vitória do Dominic Mysterio. Assim como eu disse que eu acho que a questão do Solo e do Jacob no futuro, né, vai se concretizar pelo título americano, eu acho que o que vai acontecer entre o Finn Balor e o campeão Dominic Mysterio vai ser de fato pelo título, tá? Então eu não acredito que o Penta já vá virar campeão, não. E aí, né, eu acredito que essa luta só vai acontecer porque Jey Uso contra Logan Paul não aconteceu, para cumprir tabela, por assim dizer, né? Então mais uma derrota para o Penta. Falando em Intercontinental, nós temos o título feminino Intercontinental, Lyra Valkyria contra Becky Lynch. Uma rivalidade até interessante, né? Que se originou pelo fato da Becky Lynch ter atacado a Bayley e ter impedido a Bayley de participar pelo combate válido pelo título feminino de duplos na WrestleMania. E depois que a Bayley e a Becky Lynch e a Lyra Valkyria foram derrotados pelo título no Raw pós WrestleMania, a Becky concretizou seu heel turn atacando a Lyra Valkyria e elas fizeram uma rivalidade até que interessante. Elas fizeram um combate no NXT válido pelo título do NXT, o título feminino do NXT, vale a pena ver. Tem no YouTube, foi um combate muito bom. Pode ser que esse combate volte a ser bom, dependendo da condição física da Becky Lynch, que já está há muito tempo afastada, né? Desde que voltou ainda não teve um singles match para se chamar de seu. Mas quem sabe, né? Quem sabe pode ser um combate interessante. Eu torço pra Becky Lynch, tá? Eu acho que a Becky Lynch acabou de voltar, ela precisa ganhar. A Lyra Valkyria ainda tem muito que crescer como personagem, porque como wrestler ela já é muito boa. E talvez essa derrota da Lyra Valkyria, que eu acredito que vai acontecer, eu acredito que a Becky vai ganhar, possa fazer bem pra ela. Eu acredito que ela possa até crescer depois dessa derrota. Deixa a Becky elevar o título feminino intercontinental. Eu não sou daqueles que acham que a mulherada, só porque tá muito tempo lutando, não pode vencer mais nada, né? Tem gente que é isso. Bayley, Sasha, Becky, Charlotte não pode vencer mais nada porque já estão lá há certo tempo. Não vejo que isso faça sentido, não.
torço para Becky Lynch nesse combate, tá? O penúltimo combate que eu vou comentar é Gunther contra Pat McAfee, que se originou de um segmento muito bom do Raw pós WrestleMania, onde o Gunther ataca o Michael Cole e depois o próprio Pat McAfee. Foi um segmento muito interessante, mas a verdade é que o Gunther é uma pessoa de muito respeito. 80% do seu tempo na WWE ele foi campeão. E o Pat McAfee, por mais que seja uma figura muito carismática, vem da NFL, né, se não me engano, ele veio de lá, e já tem demonstrado que sabe fazer alguma coisa dentro de ringue na WWE, não tá no nível do Gunther, né? Eu não sei se esse combate vai ser disputado ou se vai ser um squash do Gunther, mas o Gunther precisa ganhar. Eu acho que o que mais me interessa é saber se após o combate vai ter Bill Goldberg ou não. Porque o Goldberg tá prestes a voltar, goste dele ou não, é uma realidade. Goldberg vai estar de volta a qualquer momento. Ele quer ser o último combate, provavelmente vai ser contra o Gunther. Então, vitória do Gunther. Eu acho que a interrogação, além do fato, né, de que se esse combate ia ser equilibrado ou squash, é se vai ter Goldberg depois da luta. E por fim, o Main Event, combate válido pelo título indiscutível da WWE. John Cena vai enfrentar o seu rival de longa data, Randy Orton. É engraçado que há uma possibilidade desse combate ser o último entre eles, né? Em algumas imagens promocionais está escrito One Last Time, uma última vez, mas para quem acompanha a rivalidade duradoura de Cena vs Orton, quantas e quantas vezes a WWE já não anunciou que um combate entre eles seria o último e nunca é. Então acho que nem deveriam, mesmo se for o último, nem deveriam ficar focando muito nesse One Last Time, porque já não sabe se vai ser o último. De qualquer maneira, pode ser que seja. O combate vai acontecer em São Luís, Missouri, cidade natal do Randy Orton. Vai ser num contexto onde pela primeira vez o Randy Orton vai ser o babyface e o John Cena vai ser o heel. A questão nostálgica vai pesar muito. É um fato que a rivalidade de Cena contra Orton foi uma rivalidade geracional na WWE. Em questão de qualidade, se você não tem um apego muito grande, você sabe que não é lá uma grande rivalidade entre os dois. O que acontece é que a WWE apostava muito no Cena, muito no Orton, então queria colocá-los como rivais da geração, então eles se enfrentavam várias e várias vezes. Em questão de qualidade de combate, eu acho que é quase um consenso que quase nunca eles tiveram um combate interessante. Mas, né, o John Cena era o principal herói, então eles colocavam o Orton para rivalizar com ele, sendo seu grande vilão, principalmente no ano de 2009, onde eles se enfrentavam bastante pelo título da WWE. Tinha aquela questão da cláusula de revanche, então um perdia, o outro tinha oportunidade de lutar mais uma vez pelo título. Então é uma rivalidade que de fato marcou muito a infância, a adolescência de muita gente, então a questão nostalgia vai pesar. A questão de qualidade de combate, como eu disse, se a gente for pegar os singles matches, né, 1-1, sem estipulação nem nada, os dois nunca conseguiram entregar de fato, tá? Nunca. Realmente, a química deles dentro de ringue não é lá essas coisas. Existem piores também, né? Orton e Triple H, por exemplo, é pior, apesar da rivalidade ia ser mais interessante do que Cena e Orton. Mas, pro sábado, pro Backlash, eu acredito que o interesse vai estar mais em ver os dois se enfrentando mesmo, um do lado do outro, e a dinâmica de um Cena mais ofensivo, tentando roubar, e um Orton mais justo. Apesar de, obviamente, um babyface Randy Orton tá longe de ser tão pacífico e bondoso como um babyface John Cena. Então vai ser muito interessante ver esses dois. De todo jeito é histórico, pode ser a última vez que eles vão se enfrentar mesmo, mas o resultado é óbvio. Vai dar John Cena. O Randy Orton não vai vencer o John Cena, pelo menos não a essa altura. Como eu disse, pode ser que eles voltem a se enfrentar lá na frente. Mas por enquanto isso não vai acontecer do Randy Orton vencer o John Cena. Tá? É triste porque se realmente for a última vez que eles vão se enfrentar, apesar do Backlash em São Luís, Missouri ser um lugar interessante para ter esse confronto, a WrestleMania para o Backlash foi apenas uma construção de 3 semanas, então não teve tanto tempo para eles desenvolverem nada, né? Então vai ficar um pouco aquém das expectativas de muitos fãs que sempre quiseram ver esse confronto pela última vez. Eu, por exemplo, que quero ver mais uma última vez John Cena e CM Punk, não gostaria que o último confronto entre eles tivesse uma construção tão apressada como está sendo de Cena contra Orton, né? Sem dúvidas, os fãs dessa rivalidade talvez estejam sentindo um certo desgosto ao ver o quão rápida foi essa construção. No mais, vai dar John Cena. Como eu disse, tirando esse aspecto nostálgico, esse PLE não tem uma aclamação muito grande, não tem uma expectativa muito grande, mas vamos ver.
possamos ter algumas surpresas, algumas traições, apesar de eu não ter previsto nenhuma das traições aqui, nem por parte do Solo em cima do Jacob, nem por parte do Finn ao Dominic. Pode ser que alguma dessas traições aconteça, pode ser que o Goldberg realmente apareça no PLE e tal, e Cena versus Orton, só por eles serem quem são, já vai ser digno de pelo menos atenção, né? Então é isso, pessoal. São essas as minhas expectativas. Deixe aqui nos comentários as expectativas de vocês também. Deixe o like caso tiver gostado. Até a próxima e tchau!